Alguém tem dúvida de que o hábito de fumar faz mal à saúde? Pois ainda assim milhões de brasileiros e brasileiras continuam fumando. O prejuízo para a saúde individual e para os cofres públicos é incalculável, superando em muito os impostos que as indústrias de cigarro e semelhantes recolhem para o governo. Para falar do combate ao tabagismo, Cidadania convidou o senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, e o senador Eduardo Amorim, do PSC do Sergipe, ambos médicos e autores ou relatores de projetos relacionados com essa luta. Sejam bem-vindos aqui ao nosso programa. Prazer imenso estar aqui com você, Paulo. Senador, como é que se explica por que as pessoas fumam? Olha, na verdade as pessoas fumam e os trabalhos apontam que o primeiro contato com o cigarro, na grande maioria dos tabagistas, começam na adolescência, através de um amigo ou alguém próximo. O jovem que tem fumantes em casa, ele tem a maior probabilidade de aderir ao vício do que um jovem que não tem um exemplo dentro de casa, como pai, como mãe, como tio. Então, o primeiro contato é através da influência, da amizade ou de parente. Aí, daí para frente, o acesso, a facilidade do acesso da substância é que faz o hábito se tornar crônico ou não. Senador Eduardo Amorim, o senhor concorda que o mau exemplo é fundamental para que a pessoa comece a fumar? Claro, eu acho que não só um mau exemplo, mas como um bom exemplo, a atitude também de não fumar impregna todos aqueles que estão ao nosso redor. Eu acredito muito nisso e fumar de fato não faz bem. Mas como cada um de nós é senhor do nosso destino, vivemos numa democracia com plena liberdade, cada um escolhe o seu destino, lógico, dentro do limite que a lei assim permite. Antes de entrarmos aqui no ar, conversarmos aqui animadamente sobre outros temas, mas o senhor citou que já fez várias cirurgias de pulmão. Como é o pulmão da pessoa que fuma? Todo impregnado, todo preto, praticamente. E eu diria que, como anestesista que sou, é uma das cirurgias, uma das anestesias mais difíceis de serem feitas, na minha opinião, que a gente pode até achar diferente. Eu acho que é mais difícil até mesmo do que fazer uma cirurgia cardíaca, porque muitas vezes você acaba trabalhando com um pulmão só, porque o outro cirurgião está operando, você vira o paciente, coloca em decúbito lateral, então não é bom não. Quem olha o pulmão de um fumante, com certeza só o olhar pararia de fumar. E o senhor, que é cardiologista, é público e notório que o infarto do miocárdio está ligado, ou é muito mais provável de ocorrer quando a pessoa fuma. Quais os males que o coração pode contrair ou pode desenvolver através do fumo? Na verdade, não é só o infarto, né? 30% das doenças coronarianas são causadas pelo uso do cigarro, como também os cânceres, né? 90% dos tumores de pulmão são de responsabilidade do uso do cigarro, né, do hábito do cigarro, né? E não só câncer de pulmão, mas de boca, de laringe, de estômago, de esôfago, de bexiga, enfim. O paciente que tem câncer e é fumante, ele pode ter uma certeza que um percentual importante daquela patologia ter surgido nele deve ser o cigarro, né? Então, quem fuma tem uma probabilidade muito maior de ter câncer em qualquer órgão do que o não fumante, né? E o uso do cigarro, os malefícios que o cigarro traz para o coração são enormes. A começar pelo próprio infarto, né, a obstrução de coronárias, doença coronariana, a hipertensão, a dislipidemia, enfim, traz problemas diversos para o indivíduo. Portanto, está mais que comprovado, sobejamente comprovado, que o uso regular do cigarro traz prejuízos terríveis para o organismo. É possível ter uma ideia do quanto que a indústria do cigarro, a indústria do fumo, do cigarro como um todo, incluindo charuto e cigarrilha, que evidentemente deve ser muito menos preponderante do ponto de vista do uso da população, mas de qualquer forma, quanto essa indústria contribui à arrecadação e quanto o país gasta tratando as pessoas que contraem doenças causadas pelo cigarro? Dizem diz os especialistas que o que o governo arrecada com a indústria do cigarro e congêneres é em torno de 6 bilhões de reais.
também diz o estudo que se gasta é muito maior do que isso. Ou seja, com as mais de 15 doenças relacionadas ou envolvidas com o hábito de fumar, o governo gasta com cirurgias cardíacas, cirurgias pulmonares e hepáticas, enfim, mais de 20 bilhões de reais. Então, é um número expressivo, muito expressivo. O prejuízo é muito grande. E talvez não só o prejuízo econômico, eu diria que o maior de todos os prejuízos, que é o sofrimento e a limitação da vida. Quem já presenciou ou viu alguém que sofre de enfisema pulmonar... É triste. Vê que a situação, principalmente no final da vida, é um fim muito triste. É muito triste. A pessoa procura respirar e não consegue o ar. E não, fica difícil você entender porque é que você não consegue captar e levar o oxigênio para dentro do sangue. É muito triste. Eu acho que não ajuda em absolutamente nada. Mas é preciso, sim, medidas que preserve, que restrinja. Eu acho que todos nós brasileiros só temos a ganhar. O seu projeto de lei do Senado Federal, número 139 do ano 2012, ele procura combater o tabagismo, proibindo que a venda de cigarros em vários locais. Que locais são esses e qual foi o fundamento desse seu projeto? O fundamento, Paulo, foi a observação feita pela Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde percebeu que quanto mais difícil o acesso à substância, menor é a adesão ao hábito. E com isso, melhor para a saúde da sociedade, da população. Então, nos países que dificultam o acesso ao cigarro, eles têm uma menor adesão ao vício e, consequentemente, diminui a incidência de doenças provocadas pelo cigarro. Então, em cima desse princípio, eu apresentei um projeto de lei, o 139, proibindo a comercialização do cigarro associados a alimentos, em lojas de conveniência, em supermercados, enfim, em repartições públicas, nas escolas. Existe uma lei que proíbe fumar em repartições públicas, mas não proíbe a comercialização. Então é muito frequente você chegar na cantina de uma escola e lá está sendo comercializado o cigarro. Até estabelecimentos de saúde, hospitais, clínicas, grandes clínicas, que têm sempre próximos a elas, existe uma banca de revista ou uma lanchonete que comercializa o cigarro, vende o cigarro. É um contrassenso. Então não basta só a proibição de fumar nas repartições públicas. Essa lei, ela não só fortalece esse projeto, esse projeto já não só fortalece a lei, mas como também proíbe a comercialização em repartições públicas. Quer dizer que já era proibido vender para menores, em alguns locais não era permitida a comercialização, mas chama a atenção, não estava proibido vender, não é proibido ainda vender em estabelecimento de ensino? Não, repartições públicas não. Portanto, essa proibição, ela vem fortalecer o combate ao cigarro. Porque, veja só, a escola ela não só forma o cidadão para ser médico, engenheiro, advogado, jornalistas. Não, ela deve ter a preocupação de formar um cidadão consciente, formar um cidadão saudável. Então é um contrassenso. A professora está dando aula de biologia, falando sobre o corpo humano, falando sobre o coração, sobre o pulmão, e falando sobre os malefícios do cigarro na sala de aula, e a lanchonete do estabelecimento, da escola, ou próximo a esta escola, tem um estabelecimento comercial vendendo cigarro. Então, um contrassenso. A gente tem que ser realmente intolerante. Se queremos acabar com esse malefício do cigarro, a gente tem que ser duro nas leis. A gente tem que proibir não só o uso do cigarro nas repartições públicas, mas também proibir a comercialização. Proibir a comercialização do cigarro junto com alimentos, porque é uma tentativa, o jogo de marketing, uma tentativa de colocar a substância citada, o cigarro ou similares, com o alimento, com o suco, com a fruta,
como se subliminarmente passando aquela ideia de que são iguais. Também não faz mal, né? No momento faz mal. São substâncias que podem ser consideradas complementares, entendeu? Ou que não traz nenhum malefício. A gente precisa mostrar para a sociedade claramente que o cigarro faz mal. O cigarro faz mal não só ao organismo, mas faz mal à economia do cidadão e à economia do Brasil. Nós temos, como foi colocado por Eduardo, uma saúde subfinanciada. E a gente tem gastos terríveis com o cigarro. O Brasil gasta algo em torno de 21 bilhões de reais no atendimento aos pacientes que, de alguma forma, tiveram seu organismo comprometido com o uso do cigarro. Ou seja, são 21 bilhões de contra prejuízo 6. contra 6. Chegamos, então, ao cálculo de prejuízo de 15 bilhões de reais por ano. Isso é o prejuízo no atendimento, mas tem o custo social. É aquele indivíduo que foi operado do coração, deixou de pelo trabalhar, cigarro, deixou de produzir, foi aposentado com precocidade. Ficou entregue a... Sem falar na demanda que cria no sofrimento para a família também, claro, né? E outras. E lembrar o seguinte, o cigarro é uma daquelas drogas permitidas. É uma droga, mas é uma droga ainda lícita. Então, e que traz muito prejuízo. Eu acho que tem que restringir, sim, tem que diminuir, sim, o uso, o consumo. A justificativa econômica está mais do que provado de que não se sustenta. Eu sei que a empresa, a fábrica gera emprego, mas outras atividades com certeza gera, mas, sobretudo, gera danos, gera muito, muito, muito prejuízo. Uma pergunta que talvez incomode os senhores. Os senhores estão aqui no Congresso Nacional, no Senado, a Casa Revisora, o Senado e a Câmara Federal são responsáveis pelas leis, mas aqui também é um local onde ocorrem os lobbies. Aquela luta para que uma lei seja mais permissiva ou não, defesa de interesses econômicos, evidente, isso aí não pode ser considerado ilícito, em princípio. Mas como atua o lobby da indústria do fumo e do cigarro aqui dentro? Olha, muito forte. Eu que apresentei esse projeto, eu já fui procurado pelos fabricantes, fui procurado pela Abifumo, fui procurado pela Associação de Bares, Restaurantes. Mas com que tipo de abordagem? Sempre a abordagem é a abordagem do prejuízo econômico, né? Quando a gente sabe que... Alegando que vai causar desemprego. Exatamente. A gente sabe que esses argumentos são argumentos que não se sustentam por si só, né? E aí eu contraponho esses argumentos com números reais. Então, contra evidências, não tem argumento que não sejam vulneráveis, né? Na hora que você mostra a estatística do obituário no Brasil, onde o trânsito mata cerca de 40 mil por ano, o homicídio no Brasil mata cerca de 52 mil por ano, e o tabaco mata 130 mil por ano, então esses números são suficientemente convincentes. Então, em cima desses números, e com esses argumentos econômicos, eu acho que qualquer outro argumento não se sustenta. Até porque, na década de 80, São Paulo, por exemplo, tinha uma incidência de 43% de tabagistas, né? Hoje está em torno de 16%, 17%, São Paulo, né? E há de se perguntar, então quer dizer que essa diferença empobreceu? O Brasil ficou mais pobre porque o tabagismo está diminuindo? Já foi 23%, agora em torno de 15% o tabagismo no Brasil? Quer dizer que esse percentual, essa diferença de percentual foi jogado na miséria ou foi engordar o segmento das pessoas que estão abaixo da linha de pobreza? Não, pelo contrário. O Brasil avança socialmente, o Brasil está diminuindo a pobreza, o Brasil está resgatando as pessoas e as famílias que estavam abaixo da linha de pobreza, da miséria, né? Então, todos os argumentos que eles trazem são argumentos que não se sustentam. Outra coisa, né? Eu acho que o maior de todo convencimento são os princípios, são os valores. Eu, como médico, tive esse privilégio de ver, de sentir, de sofrer também, fazendo cirurgia muitas vezes, com tudo isso. Então, eu acho que não tem lobby, não tem nada que convença e que mostre que o caminho seja que se tenha que ter uma indústria do tabagismo muito forte. Eu acho que esse não é o caminho. O caminho é o contrário. O
caminho é ter uma saúde digna, uma saúde muito melhor e uma saúde sem tabagismo. Eu entendo isso e não adianta ter lobby, não adianta. Conversar, eu permito até conversar, mas convencer, com certeza, muito difícil, muito difícil. Até porque eu acho que no parlamento a gente tem que ouvir. É. Eu ouço todos, converso, debato, até porque eu não sou dono da verdade. Né? E argumentos. Meus argumentos são argumentos técnicos, científicos, argumentos baseados em evidências, né? Médicas. Mas eu converso, recebo todos, discuto, etc. Tal. Enfim, eu apresento os meus argumentos, ele apresenta os dele e vamos para o plenário, vamos discutir. Eu acho que em nenhum momento a gente pode abrir mão dos princípios, dos valores, daquilo que acreditamos. Principalmente com tudo isso, é alicerçado no princípio do bem, de querer fazer o bem, e, sobretudo o bem coletivo. Então, não tem indústria do tabagismo, não tem lobista, nada disso convence. Eu acho que o que nós queremos aqui, a nossa missão, a nossa obrigação, é o melhor para o povo brasileiro, o melhor para todos nós brasileiros. Então, e o melhor, com certeza, é não fumar. E evitar os sofrimentos, porque realmente é triste. Como Davi disse, são quase 200 mil brasileiros que perdem suas vidas, famílias que ficam mutiladas, sequelas que ficam, pessoas que amamos, que gostamos, que são perdidas, ou seja, que mata mais do que muitas guerras mundo afora. Então, é preciso, sim, combater isso com firmeza. No terreno da publicidade, que é o meio de comunicação, a forma de comunicar que mais seduz as pessoas, seria possível tentar fazer uma publicidade cada vez mais agressiva e talvez até peças educativas, inserir no currículo escolar para que as crianças sejam informadas dos malefícios do cigarro? Mostrar todos os malefícios, todas as mazelas, tudo aquilo que tem no cigarro. Não é apenas a nicotina, não. São dezenas e dezenas de drogas que ali existem e que muda todo o metabolismo, toda a dinâmica celular. Então, é preciso isso. Mas eu creio que está vindo aí uma geração mais consciente, mais firme, e vai convencendo, e às vezes convence o pai que fuma. Ele fala: meu pai, não fume mais não. Mas é preciso, com certeza, prevenir, investindo numa mídia positiva, mostrando que o tabagismo não é o caminho. Eu agradeço a presença dos senhores aqui no nosso programa, Cidadania. Foi bastante ilustrativa, muito positiva a entrevista pelos dados que os senhores trouxeram para nós. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu agradeço e diria que 3 médicos aqui é um privilégio muito grande. Não, 3 médicos, sempre médicos. Então, um privilégio muito grande. O que nós queremos e sonhamos é um Brasil muito melhor. Quem acredita em Deus, como eu acredito, milhões de brasileiros acreditam, com certeza nós vivemos e pisamos o melhor solo do planeta. Nenhum país é tão rico em recursos minerais e oportunidades como esse. Olha, Paulo, eu fiquei muito satisfeito pelo convite, pela oportunidade que você está nos dando de levar essa mensagem. Eu acho que na condição de médico, a gente precisa divulgar essas informações. A ação do médico não começa com a prescrição, começa com a informação. E é uma oportunidade que você está nos dando, não só como parlamentares, como senadores, mas também como cidadão e como profissionais da área de saúde, como médicos. Obrigado, senhores. Cidadania conversou com o senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, e com o senador Eduardo Amorim, do PSC do Sergipe, sobre o tema combate ao tabagismo. Entre em contato conosco. Ligue para 0800 61 2211. Mande suas críticas e sugestões para o programa. Se quiser baixar uma cópia, o endereço eletrônico é www.senado.leg.br/TV. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.